Malta, antes de começarmos, quero deixar aquele like e subscrever o canal se gostam de vídeos como este e, claro, de passar na Prozis, usar o código ZUGATV para 10% de desconto. Vamos ao vídeo. Militarismo. Ora, neste momento, aquilo que eu vi nos últimos dias foi uma comentadora na televisão pública, uma pessoa que chegou a ser candidata pelo Bloco de Esquerda, a dizer que isto resolve-se proibindo os partidos como o Chega. Portanto, quando eu falo de ser contra a democracia, no fundo a dizer a democracia não resolve isto, e vejo comunicados que me queiram na caixa de correio, provavelmente na caixa de correio, muitos jornalistas daquele grupo dos climáximos, a dizer que a democracia não nos resolve os problemas, temos que ir pela ação direta. Portanto, mas ninguém diz que eles são a ameaça à democracia. Quer dizer, ninguém diz estas frases que eu citei são também do editorial do Público 2. Portanto, não olha lá eles a dizerem eles são uma ameaça à democracia. Não, a ameaça à democracia vem de quem nunca disse, é tirada para cima de quem nunca disse isto. A gente pode achar que há lá pessoas que pensam isso. Se for nas redes sociais deles há. Sim, claro. Nas redes sociais das pessoas do Chega há estas coisas. Nas bolhas. Na bolha deles. Na bolha deles há. Na bolha deles há. Mas não. Mas houve lá, mas como há nas outras redes sociais, claro, coisas também muito parecidas. Fomos para os tifosi, para os fanáticos, há tudo. Agora, não, o projeto político passou a ser este, ou o outro até é mais assumido. Quer dizer, é mais assumido. Quer dizer, a Climáximo diz: vamos bloquear as ruas porque o voto não nos dá satisfação. O que é isto? Não é democracia. Não é democracia, não é? Pronto, enfim, isto tem sido uma narrativa que cada vez mais está a acontecer. Eu, numa live com o Marco, falei sobre isto e disse que a estratégia já está a começar a passar por aqui. Porque, inicialmente, a ideia, quando Chega apareceu em 2019, os comentadores começaram, a propaganda toda, não é, na televisão, começou a utilizar a estratégia de vamos chamar nomes, racistas, xenófobo, fascista, enfim, e pensavam que essa estratégia ia funcionar. Obviamente que não funcionou, até começou eu diria que foi gasolina, não é, para o Chega crescer, porque falava-se do Chega a toda a hora, não é, como continua-se a falar, só que na altura era quase ridículo, porque estamos a falar de um partido com uma expressão muito pequenina, só que estavam sempre a toda hora a falar do Chega, e então a falar mal, não é? Mas sempre a falar, e então conseguiram inflacionar o Chega para depois logo a seguir ter, penso que 12 deputados e depois 50 e agora há de ser 60 ou 61, enfim, algo assim desse género. Portanto, conseguiram fazer isso. E agora, como veem que essa estratégia de chamar nomes, racista, enfim, todos esses nomes, não é? Xenófobo, homofóbico, essas coisas todas, como veem que essa estratégia não funcionou, agora, aliás, até funcionou contra, não é? Porque conseguiram basicamente fazer com que o Chega crescesse ainda mais, vão começar a ter outro tipo de estratégia, que é ilegalizar o Chega. E isto viu-se logo após as eleições, logo na segunda-feira começaram com essas ideias. Aliás, eu diria que até mesmo após a noite, mesmo já durante a noite eleitoral, começamos a ouvir esse tipo de discurso, e eu acho que agora vai ser o discurso que vamos começar a ver, e que vão tentar ilegalizar o partido, ou pelo menos vão deixar isso no ar, em como que é um partido antidemocrático, em como o Tribunal Constitucional cometeu um erro em aprovar o partido, fazer com que o partido fosse legal, não é? Portanto, eles vão dizer que o sistema errou, e que o Chega nunca devia ter sido um partido considerado legal, e vão tentar ilegalizá-lo. Que, novamente, é uma estratégia, na minha visão, errada, porque se querem que o Chega perca eleitorado, não vai ser com a mesma estratégia de tentar calar aquelas pessoas. Ou seja, isso não vai funcionar, porque não funcionou até aqui e não vai funcionar. Ou seja, vai ainda dar mais força ao Chega.
Malta, o vídeo vai já continuar, mas não se esqueçam de passar na loja do Zuga, loja.zugapodcast.com e comprar merch incrível como esta que eu tenho aqui, imposto é roubo, está aí o link na descrição. E é isso, vamos para o vídeo. Portanto, eu já disse aqui uma estratégia que acho que poderia funcionar, que é, aliás, é a única estratégia que eu acho que funcionaria. Enfim, existem 2 ou 3 casos, mas um dos casos seria um escândalo de corrupção enorme que fizesse perder muitos votos ao Chega, porque as pessoas sentirem-se, por exemplo, imaginem o que era o André Ventura ser apanhado num escândalo de corrupção, uma coisa assim desse género. Pronto, mas isso eu não acredito que vai acontecer, porque primeiro, ele não está no poder, nunca esteve no poder, portanto, sem poder, como é que vais fazer a corrupção? Não dá. Mas enfim, algo desse género poderia acontecer. Depois, ou seja, que iria enfraquecer, não é, claramente, o Chega. Ou então, o Chega ir para o governo, vamos dizer, neste caso, acho que é... Enfim, acho que toda a gente concorda que a maioria dos votos do Chega foram claramente devido à imigração descontrolada, não é? Também corrupção e outros temas, mas maioritariamente devido à imigração descontrolada. E imagina o que era o PSD agora dizer assim, pronto, então o eleitorado falou, claramente uma das razões pelo qual o Chega teve muito eleitorado foi devido à imigração descontrolada e achamos que o André Ventura é a pessoa indicada para ficar com essa pasta, ou o Chega, não é? Podia não ser André Ventura, mas alguém do Chega a ficar com essa pasta. E como é um problema difícil de resolver, vamos imaginar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, enfim, depende de quanto tempo esta legislatura durar, dizerem, bom, estão a ver, eles não conseguiram resolver também. E aí sim também conseguiram enfraquecer o Chega. Portanto, estas são as únicas 2 maneiras que eu estou a ver aqui. Obviamente deve haver outras maneiras, mas enfim, assim de repente, são as maneiras que eu vejo para o Chega perder eleitorado. Porque toda a estratégia de ir para as televisões, chamar nomes, interromper constantemente nas entrevistas, tentar toda essa estratégia, eu diria que alimentou o Chega, ok? Portanto, é isso. E agora voltando aqui à questão da Climáximo e da extrema esquerda, que afinal é muito democrata, mas só quando os partidos que gosta ganham, não é? Porque, reparem, o Partido Socialista tem uma maioria absoluta. A democracia funciona. Toda a gente na televisão, a esquerda, a extrema esquerda. Não, sim senhora, a democracia funcionou e maioria absoluta do Partido Socialista, António Costa, primeiro-ministro. Sim, funciona. Agora parece que já não funciona. É muito engraçado. E pronto, malta, se gostaram deste vídeo, deixem aquele like, subscrevam o canal e estão aqui a aparecer mais vídeos, portanto se gostaram deste vídeo pode ser que também gostem desses. E é isso, fiquem bem e até à próxima.